Isso aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. E esse é o nosso último webinar aí do ano, tá? Então, a gente vai aqui fechar com chave de ouro este webinar com um assunto muito bacana. Então, tô vendo aí já a galera no chat, né, participando aí de diversas regiões do Brasil. Aqui o Flávio de Recife, Pernambuco. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Aproveitem bastante aqui este webinar, tá? A gente vem aí, né, na sequência de diversos webinars. Esse ano a gente teve muito webinar aqui no Embarcados, então já aproveita também, né, se você vai ter um tempinho agora no final do ano, quer rever ou ver algum webinar que você perdeu, então aproveita essa oportunidade. Tem bastante conteúdo. É só entrar lá no Embarcados, embarcados.com.br/webinars. A gente tem todos os webinars gravados lá, tá? O legal aqui da participação ao vivo, né? Então, vocês já estão aqui na sala hoje, vocês podem tirar suas dúvidas, então aproveitem aí para interagir aqui, tá joia, pessoal? Então, hoje nós vamos receber a Daiane Rodrigues, tá? Ela vai trazer aqui um assunto muito bacana, que é o Escada BR. Então, ela trouxe aí o título: a ferramenta de monitoramento e controle mais acessível e barata de todos os tempos. Realmente é uma ferramenta muito bacana, feita aí no Brasil. Ela vai contar para a gente todos os detalhes, a história. A Daiane Rodrigues, que é engenheira, eletricista e técnica de automação. Ela tem aí 8 anos de experiência em área industrial, então ela já vai trazer aí a sua experiência, compartilhar com a gente, tá? Então, aproveitem aí já para fazer contato com a Daiane. Ela deixou lá, né, na descrição do webinar os seus contatos, mas acredito que no final também que ela vai passar. Então, aproveita essa oportunidade aí já para fazerem contatos, né? Quem sabe, né, já fazer o networking aí e já desenvolverem projetos. Então, tem bastante oportunidade e a gente tem expectativa aí que em 2021 a gente vai ter mais oportunidade aí de projetos aqui no Brasil. Então, o Escada BR pode ser uma ferramenta interessante aí para a gente aplicar, tá? Então, aproveita aqui o conteúdo, porque com certeza você vai, né, ter uma outra ferramenta aí para você ter no seu portfólio aí de aplicações. Agradecer aqui também a Mouser, que nos apoiou durante todo esse ano aí para trazer conteúdos como esse, tá? Então, aproveitar aqui, fazer o agradecimento aí para a Mouser Eletrônicas, né? A Mouser, ela é uma dos grandes líderes aí no fornecimento de componentes eletrônicos no mundo, né? Ela tem o estoque lá no Texas e ela envia, né, componentes para todo mundo. E o bacana é que você pode comprar, né, componentes em diversas fases aí do seu projeto. Então, você, tanto na parte de prototipagem, pode comprar uma peça, né, para você testar, quanto na parte ali de produção, pré-produção, você tem essa facilidade de comprar na Mouser. E também você tem aí o suporte em português, então é algo bem bacana. Eles possuem o 0800 aqui, com atendimento aqui no Brasil, em português. Então, se você tiver dúvidas sobre a compra, né, relacionada aí à parte da compra, ou até dúvidas técnicas, tem um suporte muito bacana. Então, a gente agradece a Mouser aí por essa parceria durante o ano de 2020 e que proporcionou aí a gente trazer diversos conteúdos. Então, como eu disse aí, tem muito webinar gravado. Então, aproveitem aí esse conteúdo, né? Apesar de estar gravado, não tem essa interação que a gente vai ter aqui hoje, né? Vocês podem, caso tiver dúvida, ainda contatar os palestrantes, né, os apresentadores, que eles com certeza vão dar um suporte. Então, a Daiane vai trazer aqui para a gente o Escada BR. Então, esse software aí, para quem não conhece, é um software de supervisão e controle. Ele é baseado no sistema Escada, né, que é o sistema de supervisão e aquisição de dados, e tem uma licença aí free e código-fonte aberto. Então, é uma ferramenta muito interessante para você fazer a aplicação em automação industrial, mas é bem flexível também para você adaptar para diversos projetos. Então, eu vou convidar aqui a sala a Daiane. Daiane, seja bem-vinda. Oi, obrigada. A gente agradece muito aí, Daiane. Deixa eu também ligar minha câmera aqui agora. Então, a gente agradece muito por sua disponibilidade, por trazer esse conteúdo para a gente. A gente sabe que não é fácil preparar o conteúdo, né, ter esse tempo de preparar. Então,
A gente agradece muito aí por você ter, né, doado esse tempo aí para a comunidade. E é isso. Fique à vontade para apresentar, tá? Tá bom, obrigada. Eu tô aqui no suporte, qualquer coisa, só me chamar. E, pessoal, aproveitem bastante o conteúdo. A Daiane vai mostrar os detalhes aqui do Escada BR pra gente. Tá, joia, obrigada. Gente, boa noite. Eu que tenho que agradecer ao Fábio por esse convite. Eu não sou a pessoa mais indicada para estar aqui falando do Escada BR hoje, porque, honestamente, eu sou apenas uma usuária do sistema, e, aliás, tem pouco tempo que eu mexo com o Escada BR, vamos dizer assim, mas ele fez o convite, eu aceitei, e eu espero que a palestra possa agregar algum valor a vocês, que vocês gostem, tá? Deixa eu... é no Next. Vou falar um pouquinho sobre mim, rapidamente. Meu nome é Daiane, eu tenho formação técnica em automação industrial e engenharia elétrica. Eu formei em 2008 na automação industrial. Meu primeiro contato com a indústria foi em 2008 também, quando eu fiz um estágio numa empresa de papel e celulose aqui da região. E depois dessa empresa, eu trabalhei em mais 2 ou 3 empresas, acho que foram 3, sempre na área industrial. E na Cenibra, eu aprendi além de eu fazer o projeto de instrumentação, que eu gerava documentação e tudo mais, eu aprendi a trabalhar com o sistema digital de controle distribuído, que é o STCD da Yokogawa. Então, eu ficava responsável pelos projetos e pela configuração desse sistema supervisório, e da integração, teste, comissionamentos e startup. Então, eu trabalhei nessa empresa, trabalhei também para a área de mineração e siderurgia, e em 2019 eu me formei, foi o ano passado, me formei na engenharia elétrica. Na verdade, eu comecei ela em 2009, se eu não me engano, mas eu fiquei um bom tempo parada. Retornei em 2017 e me formei em 2019. E na minha faculdade, né, no meu trabalho de conclusão de curso, foi que eu conheci o Escada BR. Eu fiz uma pequena aplicação com ele para aquisitar dados de uma soft starter que tinha no laboratório da faculdade. E ele me lembrou, ele me fez recordar da época que eu trabalhava com o STCD, a questão das telas gráficas e tal, eu achei bem interessante, e comecei a estudar um pouquinho sobre ele. E hoje estou aqui, em 2020, falando do Escada BR para vocês. Então, o que é esse Escada BR, né? Ele é um software que foi desenvolvido, a princípio, para atender pequenas empresas e atender os profissionais que precisavam de um sistema que fosse de fácil manuseio, que fosse um sistema acessível, que custasse barato, no caso do Escada BR ele custa R$0, e que fosse baseado no sistema Escada, tá? Ele é um software baseado em Java, ou seja, ele é multiplataforma, ele roda no navegador web através de um servidor de aplicação. Por padrão, a gente utiliza o Apache Tomcat, tá? E nele é possível a gente desenvolver as famosas IHMs, né, que são as interfaces homem-máquinas, e fazer controle, monitoramento, aquisição de dados, né, ou aquisição de informações, de variáveis ou de processos. O Escada BR, na verdade, ele não teve origem aqui no Brasil, tá? Ele é uma melhoria, um aprimoramento de um outro software que é o Mango, que é atualmente o núcleo dele. Toda hora eu vou no computador e é no Next aqui. Bom, então como ele surgiu? O início dele aqui no Brasil foi em meados de 2006. Antes disso, né, 2 alunos que estavam fazendo o seu TCC, eles discorreram sobre um assunto, e aí eu vou ler aqui o título, porque eu tenho uma colinha, que é aquisição de dados e supervisão de processos utilizando padrões abertos e software livre. Eles fizeram esse trabalho, e aí eles vislumbraram essa lacuna que existia no mercado, né? Poxa, não tem um software que seja open source, que seja livre e que seja baseado no sistema Escada aqui no Brasil. Aí eles enxergaram isso daí, poxa vida, vamos desenvolver um. E assim, eles formaram a MCA Sistemas, que hoje é a SensorWeb, e em parceria, em conjunto com algumas instituições, como a Fundação CERT, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Unisistemas, a Conetec, FINEP, SEBRAE e CNPq, eles financiaram um grupo de desenvolvedores durante 2 anos para que eles fizessem pesquisas e encontrassem alguma forma de desenvolver esse projeto. E foi aí que eles encontraram o Mango.
O Mango, ele, na época, né, ele era um software que foi desenvolvido pela Serotonin Software no Canadá. Então, o Mango é o núcleo do SCADA-BR hoje. E quais são as funcionalidades, né? Eu trouxe algumas para vocês. São muitas funcionalidades que ele apresenta, e dentre elas a gente tem a possibilidade de visualizar os alarmes e os eventos que são parametrizáveis dentro do SCADA-BR. Ele gera para a gente alarmes sonoros, tem a possibilidade de fazer permissão por usuários e perfis de usuários também. Nele é possível gerar relatórios de variáveis, de eventos e de alarmes. É possível fazer scripts ou elaborar scripts para controle, para automação. Ele tem um ambiente de desenvolvimento para aplicação do tipo SCADA. O acesso a ele é feito no navegador de internet, no browser. Ele conta com uma API, e essa API tem exemplos em Java, Visual Basic, PHP, Python. E nele ainda a gente consegue fazer aquisição dos dados, aquisição das variáveis, né, em mais de 20 protocolos, como, por exemplo, Modbus, TCP/IP, Serial, OPC, DNP3, ISC, HTTP. Nele também a gente consegue gerar variáveis calculadas, como funções matemáticas, estatísticas e lógica em geral. A gente consegue visualizar esses dados, ou as tags, né, em tempo real, e armazenar ela e registrar elas dentro de um banco de dados, e também fazer a construção das telas gráficas, né, ou IHMs ou sinóticos, como queiram chamar. Eu trouxe para vocês alguns prints da interface dele, da interface de usuário. Quando você instala o SCADA-BR, a primeira tela que você vê, se tudo tiver dado certo na instalação, a primeira tela que você vê é essa daqui, que é a tela onde a gente entra com as credenciais, né, usuário e senha. Aqui é a interface de alarme. Tudo que acontece no sistema, ele gera um alarme, e a gente consegue visualizar todos esses alarmes aqui nessa tela, e ainda a gente consegue fazer uma busca, né, filtrar, sei lá, pelo nome do evento, pelo nome do alarme que você quiser, o status, o nível de alarme, também tem como você definir níveis de alarmes dentro do SCADA-BR, por palavras-chave, enfim, você consegue fazer essa busca filtrada. Essa é a tela de monitoramento. Você não precisa exatamente criar uma tela gráfica, criar uma IHM para você conseguir ver os dados que você está aquisitando, por exemplo, de um PLC. Assim que você faz a configuração dos data points no data source, você consegue visualizar todas essas informações aqui na watchlist. Ela é uma tela de monitoramento dessas variáveis, tá? Essa é a interface de relatórios. É possível gerar relatórios no SCADA-BR. Você consegue, na imagem, eu sei que meu mouse não aparece, mas na imagem à direita, existe um critério de relatório que você consegue adicionar ou retirar os pontos que você quer que estejam, que apareçam nesse relatório. Você consegue gerar relatório por períodos, por datas, agendar esse relatório e enviar por e-mail. À esquerda eu coloquei para vocês dois prints, na verdade, de relatórios gráficos. E essa é a interface de tratadores de eventos. Tudo que acontece no SCADA-BR, desde alarme ou um data point, que a gente vai fazer um comando nele, gerar uma saída com ele, tudo é um evento dentro do SCADA-BR. E você consegue tratar esses eventos e se valer deles para fazer alguma coisa dentro do sistema. Então, existem já alguns eventos que ele proporciona e a gente consegue criar, tá? Nessa imagem à esquerda, você consegue ver os tipos de eventos, detectores de valor, eventos agendados. Aí, RPI, que é a Raspberry Pi, que foi um data source que eu criei, ele já mostra aqui também. E aí a gente consegue fazer qualquer coisa com um evento que acontece dentro, assim, qualquer coisa, não, né? Mas a gente consegue manipular esses eventos e tratar ele para que eles façam alguma coisa para nós. E aí eu passei para vocês essas telas, e a princípio, eu pelo menos, quando eu vi o SCADA-BR pela primeira vez, eu pensei assim, gente, mas que
Que troço simples, bobo. É porque a gente está acostumado com softwares, com programas que de cara já trazem para a gente aquelas barras cheias de ferramentas, cheias de ícones, cheias de funções, e o SCADA-BR ele é bem clean, né? Eu até coloquei, ele parece simples, mas não é. Ou será que ele é? Ele é e não é. Por quê? O que acontece? A elaboração do design dele foi exatamente para ser uma coisa mais enxuta, uma coisa mais clean. E aí, para você conseguir acessar, por exemplo, as configurações de um data point, ele não vai te mostrar ali todas as ferramentas na tela principal do que você pode fazer com o data point, não. O que você tem que fazer? Você vai no data point que você quer configurar, sei lá, né, que você quer entrar nele, aí tem uma pecinha de Lego, assim, você clica naquela pecinha, e aí lá dentro abre um universo de coisas que você pode fazer dentro do SCADA-BR, tá? Em relação àquele data point. Então, cada função de configuração se encontra dentro de menus e submenus. Tá cada um no seu quadrado aqui no SCADA-BR. E onde que ele é aplicado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode citar 6 áreas aí, né? 16,8% para os hobbyistas, né, os experimentadores, como eu. Na automação industrial e máquinas em geral, você consegue ver a aplicação do SCADA-BR aí em 26,7%. Na automação residencial também ele é aplicado. Na automação predial, aí 11,4%. Na climatização e refrigeração, ele também é aplicado, 10,9%. E no setor de energia também, com 17,3% de aplicações com SCADA-BR. Eu trouxe para vocês aqui algumas interfaces, algumas IHMs. Eu não sei precisar para vocês de onde que é cada uma, tá? Isso foi... Essas telas eu consegui de uma documentação que o Fábio Durão, que é o instrutor do curso de SCADA-BR, me forneceu. Então, são telas fidedignas, tá? De cases reais, onde o SCADA-BR é aplicado. Então, vocês podem ver aí, no PCH, aparentemente não tem controle aí, mas tem o monitoramento das variáveis. Do lado direito, a gente consegue ver 2 telas gráficas de geração de fatura, né? Medição de energia com a geração de fatura. Olha que bacana, a gente consegue gerar uma fatura e visualizar ela na tela gráfica do SCADA-BR e até mesmo filtrar por data. Esse aqui é só uma tela gráfica e do lado direito a tela com os gráficos referentes a esse sinótico. Tá vendo? Bem simples também, mas bem intuitivo, né? Aqui a gente tem 4 telas. É bacana eu falar isso daqui. São 4 telas e isso aqui é uma IHM no sistema fotovoltaico, né? E vocês podem ver aí, ó, nessa da frente, na aba aqui, visão geral, indicadores, inversor, relógio medidor, propriedades e gráficos. Aqui no SCADA-BR a gente consegue fazer uma tela e linkar outras telas. Então, você clica naquele botãozinho ali do indicadores, por exemplo, e ele vai abrir para você a tela de indicadores. Então, não tem a necessidade de você criar uma IHM com todas as informações, tudo numa tela só. Você cria várias e faz o link delas, né, uma chamando a outra. Aqui a gente tem mais 2 IHMs, uma com o monitoramento de geração de energia eólica. Eu particularmente acho muito bonita essa IHM da esquerda, na cor alaranjada. A gente consegue ligar, a gente não, né, eles lá conseguem ligar e desligar o sistema, tá vendo? Além de ter a visualização das variáveis, da energia gerada, da tensão da rede e tudo mais. Do lado direito a gente tem um sistema fotovoltaico com eólico, né? Também conseguimos ver, aí tem até uma foto, eu acho que isso nem é foto, acho que isso é em tempo real, consegue ver. Tem essa possibilidade também no SCADA-BR de colocar, me fugiu o nome agora, mas você consegue inserir imagem em tempo real dentro dele. E esse aqui eu sei falar, que é o da Kazan. Esse é o case mais famoso que se tem notícia, né? Até onde eu sei, até ontem, pelo menos, do SCADA-BR, que é na Kazan. A Kazan é uma companhia de água e saneamento, acho que de Santa Catarina. E lá,
Eu não sei precisar se eles fazem controle de todas essas variáveis, mas eu sei que o SCADA-BR monitora mais de 5.000 variáveis. São mais de 5.000 variáveis que estão ligadas ao SCADA-BR nesse case aqui. Até se alguém aí tiver no chat do SCADA-BR souber falar, se faz controle também. Mas para vocês verem que ele não é só aplicado, como eu havia falado no início, porque ele foi concebido, né, para pequenas empresas e, enfim, a gente tem case grande com ele também. Tá, e aí eu tô falando, né, Data Source, Data Point, o que é isso, Daiane? Eu também fiquei um pouco confusa quando eu conheci o SCADA-BR. O Data Source é onde a gente faz a configuração do protocolo de comunicação do SCADA-BR. Mas, tá, Data Source é fonte de dados, o protocolo de comunicação não é fonte de dados. Não, mas é ele quem vai na fonte de dados, que no caso pode ser um PLC, pode ser, sei lá, um Arduino da vida. Ele vai lá buscar essas informações, considerando que na rede o SCADA-BR é o mestre, né, e os periféricos são os escravos. Então, o Data Source, que é a fonte de dados, faz isso, tá? É onde a gente faz essa configuração do protocolo de comunicação. E Data Point, ou tag, ou variável, são as informações que a gente quer fazer o controle ou a supervisão ou a aquisição, né? São as variáveis, são as informações que a gente quer interligar aí ao sistema. Bom, aqui alguns recursos do SCADA-BR, né? Deixa eu pegar a minha colinha, caso seja necessário. O que é possível, então? Eu trouxe esses daqui, eu já falei lá no início, mas esses daqui eu vou detalhar um pouquinho mais. O gerenciamento de usuários, que está disponível na versão 1.0 e na versão 1.1 também, ele permite criar usuários, tá? E na versão 1.1 é possível criar perfil para esse usuário. Eu não sei se o meu exemplo aqui vai caber nessa situação, mas foi o que eu consegui pensar. Se você tem, por exemplo, sei lá, 50 usuários cadastrados no SCADA-BR e por algum motivo eles têm acesso ao SCADA-BR, precisam ter acesso ao SCADA-BR. Só que, sei lá, 15 deles podem ter determinadas permissões dentro do sistema e o resto não. Então, ao invés de você ir lá dentro de cada um dos usuários e fazer manualmente lá o que ele pode fazer, quais são as permissões que ele tem, o que ele não pode fazer, você cria um perfil e depois atribui esse perfil aos usuários, tá? Os scripts. O que são scripts? São instruções que são baseadas na linguagem de programação JavaScript, e através dessas instruções, dessas receitas, é possível gerar variáveis calculadas, fazer automações de receita, automações de processos, tudo se valendo da linguagem JavaScript. Os scripts, eles são feitos no Data Source, Metadata Source, que é onde tem todas as implementações para JavaScript. Ele é um Data Source. Você, ao invés de escolher, por exemplo, sei lá, Modbus, você vai lá, escolhe Metadata Source e faz todas as configurações ali dentro dele. Os point links, eu ainda não usei point link, nem script, para falar a verdade, mas eu sei que os point links eles entram aí na pegada dos scripts também, e eles funcionam assim. Ele vai pegar a referência ou o valor de um ponto de entrada, e aí, de acordo com o que você estabelecer ali dentro dele no script, na receita que você vai escrever ali, ele vai gerar um valor e vai escrever esse valor numa saída, que pode estar, ou que talvez deva estar, fora do sistema. Pegou o valor de uma entrada, manipulou ela e escreveu numa saída que está fora do sistema, por exemplo. Eu penso que é mais ou menos isso, tá, gente? O Server-Side Script, ele é o script para servidor, e ele está ligado com a interface homem-máquina, na criação das telas gráficas. Você adiciona esse script para servidor, e ali dentro você faz a relação de um data point, de uma variável, e aí você consegue formatar ela com HTML, você formata para ela aparecer da forma que você quiser na IHM, e gerar condicionais. Por exemplo, se o motor ligar, se aquele data point for para 1, ele vai mostrar o texto, o motor ligado na tela. Isso a gente faz através do script para servidor. Banco de dados. O que a gente utiliza de banco de dados aqui no SCADA-BR? Mais utilizado no SQL ou MariaDB. Quando você instala ele no... Deixa eu beber água, gente, que minha garganta secou.
Quando você instala ele no Windows, por exemplo, aí acho que até no Linux também, ele já vem com um banco de dados Derby, só que a gente não utiliza ele, tá? A gente troca depois, porque não usa. MySQL e MariaDB é melhor. E é possível, por exemplo, você ter o SCADA-BR instalado em um servidor e buscar dados em um banco de dados que esteja em outro servidor. É possível fazer isso com ele. A gente usa, acho que tem outras maneiras de fazer, mas a maneira que eu sei é utilizando um data source que se chama SQL. É possível fazer isso também. Remotas com SCADA-BR. Como assim, remotas com SCADA-BR? É se você tiver, por exemplo, a aplicação distribuída. Você tem o SCADA-BR numa planta que precisa conversar com outro SCADA-BR que está em outra planta. É possível fazer isso. Ele fornece a possibilidade de importar e exportar o projeto, né? Se você fez um projeto e você precisa implementar ele na máquina do cliente, você consegue exportar. Sei lá, você trabalhou de sua casa, fez todo o projeto aqui na sua casa, você consegue exportar isso depois para a máquina do cliente. E, é claro, as IHMs, né? Você consegue personalizar, como eu mostrei nos cases anteriores, você consegue personalizar a sua IHM, você coloca ela do jeito que você quer, com a sua cara, né? Ou conforme o que o cliente necessita. O SCADA-BR já traz alguns ícones, algumas imagens, né? Mas você consegue inserir imagens também, e como eu disse, fazer da forma que você quiser, a IHM. Bom, o futuro do SCADA-BR é o SCADA-LTS. Deixa eu passar também a minha cola, que vai que eu preciso. Bom, tinha uma galera que usava o Mango. E o Mango foi vendido, então ele deixou de ser aberto, né? E aí essa galera ficou sabendo que aqui no Brasil tinha o SCADA-BR, né? E aí eles vieram para cá para ver o projeto. E no final das contas, resumindo bem, eles decidiram por fazer algumas melhorias no SCADA-BR, reescrevendo o núcleo, que é baseado numa versão antiga, tá? E aberta do Mango, para realmente tornar ele um software de código livre de licença proprietária. Porque se o Mango foi vendido, né, então a gente já não tem acesso ao código-fonte dele, uma parte dele. E aí, virou SCADA-LTS, que é o Long Term Service. Eles têm, vocês conseguem acompanhar a atualização deles lá no GitHub e acompanhar mesmo, né, as atualizações que saem e tudo mais, e promete aí grandes melhorias, tá? O SCADA-BR continua funcionando, continua ativo aqui no Brasil, tem a comunidade aqui no Brasil, tem o fórum, tem o site, então ele está funcionando, mas tem aí uma versão melhor, né, que é o SCADA-BR 2.0, que é o LTS. Aqui eu trouxe para vocês só a carinha do fórum e do site. Tá tendo curso aí online, 7 a 17 do 12. Só para vocês verem, né? Aí vocês podem acessar depois, se tiverem curiosidade. E vamos falar sobre segurança. Importante, um tema importante é segurança. Existem algumas práticas, eu não sei se vocês participaram do evento aqui da Embarcados que teve esses dias para trás, e teve um palestrante que falou sobre a segurança em sistemas, e tem algumas práticas que a gente pode adotar, né? Primeira delas, mudar credenciais de entrada. Instalou o SCADA-BR, muda usuário e senha. Muda o usuário e senha. Dê preferência para uma senha forte, bem elaborada, enfim. Até não sei, teve uma vez que evitem usar, eu tô falando aqui, mas se não for isso, vocês me corrijam aí do SCADA-BR. Uma vez eu coloquei uma senha muito extensa no SCADA-BR, e aí depois eu fiz logout e não consegui fazer login mais. Então, eu sei lá, eu acho que ele não aceita senhas longas demais, tá? Então, tenham um bom senso aí quando forem criar uma senha para ele. Não façam igual eu, que tive que deletar tudo, que não recuperei, não. Então tá, mudar as credenciais de entrada. Uso de API. Eu coloquei essa imagem aqui à direita, vocês vão ver aí embaixo. Tá assim, API.authentication disable. Para você utilizar a API dele, e aí a API permite que softwares externos manipulem as variáveis dentro do SCADA-BR, tá? É possível fazer isso através da API.
Então, para você conseguir fazer isso, primeiro, você tem que habilitar, trocar essa disable por enable aí, eu acho, e mudar o usuário e senha. Vamos mudar o usuário e senha, coloque uma senha forte, tá? O banco de dados, a mesma coisa. Coloque uma senha forte no banco de dados. Essas são as práticas mais básicas, tá? Bom, se você for hospedar em nuvem, tá? O SCADA-BR, é preciso que você fique atento às portas que realmente forem necessárias, vocês deixam aberto, as que não forem, vocês fecham, tá? No caso do banco de dados, o SCADA-BR acessa ele internamente, então não tem nem necessidade de você deixar a porta, acho que é 3306 aberta, tá? A não ser que você vá utilizar o SCADA-BR buscando dados em um banco de dados externo, uma base de dados externa. Modificar a porta do Tomcat. Por padrão, ela é 8080. Então, modifica a porta do Tomcat. Eu não modifiquei aqui, tenho que modificar. Mas modifiquem a porta do Tomcat, de preferência para portas mais altas. E, por fim, se as aplicações que estão expostas na web, né? Além de mudar as credenciais de entrada, se for uma aplicação cliente-servidor, é bom que você crie uma LAN virtual, uma rede virtual. Eu não tenho propriedade para falar disso, mas eu sei que é uma prática de segurança também, que isso dificulta, assim, possíveis invasões. Como que faz para usar o SCADA-BR? É só instalar. Instalou o SCADA-BR, acabou. Quer dizer, começou, né? Como eu falei, a gente precisa de um servidor de aplicações, por padrão é o Apache Tomcat. A gente precisa do Java instalado. A versão 1.0 usa o Java versão 6 e a versão 1.1 usa o Java versão 7. E atentar aí, né, se o seu sistema é 32 ou 64 bits. Aqui, rapidamente, você consegue instalar ele em 10 passos, tá? No Windows. Aqui a única coisa que eu tenho que falar para vocês vai ser o next da vida, mas se você quiser já mudar, por exemplo, as credenciais de entrada, aí no passo 7 você já muda a porta também. Eu não sei se dá para mudar a porta aqui, que eu nunca fiz isso também. Depois a gente descobre, mas eu acho que a gente consegue mudar a porta aqui também. E aí você, no passo 8, só verifica se ele puxou a versão certa do Java. Sei lá, se você tiver 2 Javas na máquina, né? Eu, no meu caso, tenho o 6 e o 7 aqui. Então, verifica se for a versão 1.1 do SCADA-BR, Java 7. Se for a versão 1.0, Java 6. Então, acho que é isso. E o passo 10 também é importante. Não escolha o MySQL nesse momento, se você já não tiver ele instalado na máquina com um gerenciador também de banco de dados, tá? Escolha o Dev, depois que você fizer essa instalação, aí você vem aqui não, né? Você vai lá dentro do Env Properties e muda. E aí ele já instala o Tomcat, caso o sistema não inicie, é porque o Tomcat não está startado. Então, você abra o monitor Tomcat e starta ele. Então, é isso. Você me encontra lá no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Eu estou menos ativa no LinkedIn, mas eu estou lá também. E agora o Fábio vai passar a gravação de uma apresentação bem básica que eu fiz aqui para vocês. Acho que é isso, Fábio. Bom, mostrar para vocês o que eu fiz aqui, o que eu utilizei para fazer essa aplicação demonstrativa para vocês do SCADA-BR. Eu utilizei a Raspberry Pi, tá? Essa é a Raspberry Pi 3B. Eu liguei nela aqui um conversor, na verdade, né, USB, que vem de um conversor serial para USB. Para eu conseguir utilizar ele com esse PLC aqui, que tem para mim a serial, tá? Esse é o conversor serial USB. E esse é o PLC. Esse PLC é o PLC da Lolete, ele é o FX3U. Ele é um PLC chinês, de baixo custo. E aqui eu tenho um gerador de sinal que eu liguei na minha entrada analógica de 0 a 10 volts para eu conseguir fazer a simulação de uma temperatura, por exemplo. Eu liguei aqui também um sensorzinho indutivo. Não precisa dar zoom, é só para mostrar que eu liguei um sensor aqui, que é... Deixa eu arrumar uma bagunça aqui.
que é esse sensor aqui, ó. Quando vocês podem ver que ele, vamos ver se dá pra ver, que ele acionou aqui, tá vendo, ó? Coloquei ele na primeira entrada, lá, tirei e ele acionou. Voltei e ele acionou. Eu vou mostrar isso na tela pra vocês. E eu utilizei uma saída aqui, porque eu fiz um controlezinho bem simples, que é quando a temperatura, né, a nossa temperatura fictícia, aumentar mais do que 80, ó, vocês podem ver que ligou aqui, tá vendo? Ele vai dar o comando para essa saída, que pode ser, por exemplo, um exaustor, né, um ar-condicionado que seja. E quando eu diminuo, ele desliga automaticamente. Eu vou mostrar para vocês agora na tela do computador como que ficou, tá? Então eu tô aqui agora eu tô aqui no SCADA-BR, eu vou entrar então com o meu usuário e senha. Lembrando aí, né, gente, das credenciais de entrada com senha forte, tal. Essa foi a tela que eu criei, uma telinha bem simples mesmo, só, bem didática. Vocês podem ver aqui no gráfico, a minha temperatura está em 65,5, que também, eu mostrei ela aqui também nesse visor. Aqui é uma simulação de quando o exaustor estiver ligado, e aqui um sensorzinho, só para mostrar para vocês, vou colocar a chave de fenda ali, agora ele vai acionar, tá vendo? Sensor acionado, tirei a chave de fenda, ele tira o aviso, né? Então, vamos aumentar essa temperatura aqui. Vou aumentar devagarzinho, que vocês vão perceber que no gráfico também muda, tá vendo? Olha lá. Ó, 67, 73, 75,5, 77, 79,5, 82, tá vendo? Ele ligou, vocês podem perceber que aqui eu coloquei funcionando, né? É lógico que a gente consegue ver que ele tá funcionando aqui também, ó. Mas é só pra vocês verem. Coloquei um alarme de temperatura alta. Vocês podem ver aqui também no gráfico, ó. E quando eu diminuo a temperatura, ele tira o aviso, né? Normaliza, dá sistema de exaustão desligado. O botão aqui também fica desligado. Na verdade eu coloquei liga e desliga, mas eu não tive tempo de implementar. Eu vou tentar. Eu estou gravando esse vídeo na terça, então eu vou tentar até amanhã, que vai ser o dia do webinar. Vou tentar implementar uma chave manual automática para a gente conseguir também fazer o acionamento dessa saída por aqui. Mas entendam que é possível, tá? Deixa eu só mostrar para vocês como que eu fiz a configuração do Data Source. Esse Data Source aqui. Vocês vão observar que eu estou usando um conversor serial, mas eu estou usando o Modbus IP aqui, tá? Por quê? Porque eu usei um gateway, que ele chama MDBus, se eu não me engano, e fiz uma conversão do serial para TCP/IP, tá? E aí eu uso, no caso, o host, o inet, né, que é o endereço da minha própria máquina. Então eu consigo fazer isso aqui, ou então usar um conversor, né, que é o mais indicado quando você vai ter uma aplicação cliente-servidor, usar um conversor mesmo. Aqui é possível fazer a pesquisa por nós, então eu encontrei o meu nó na rede. Isso é um bug, tá, gente? Só tem um nó, não tem 3, não, nem 4. Tem hora que ele dá isso. Quando ele dá isso daqui, por eu estar utilizando esse conversor, esse gateway, né, virtual, eu tenho que ir dentro da Raspberry Pi e fazer a inicialização dele novamente. Aí isso daqui para de dar esse probleminha aqui. Lembrando que isso aqui é para fins didáticos, né? Para você usar uma aplicação real, tem como a gente contornar isso daqui. Aqui são os alarmes. Ele ficou por algum momento sem resposta da rede, provavelmente porque deve ter dado algum bug ali no conversorzinho virtual. Eu consigo resolver isso reiniciando, como eu falei. E basicamente é isso.
Deixa eu mostrar para vocês também como que é fácil a gente colocar os dispositivos aqui no SCADA-BR. Eu vou entrar no Data Source e aqui a gente faz a configuração do Data Source de acordo com o protocolo que você escolhe, né? No meu caso foi Modbus IP. Eu tenho algumas configurações básicas aqui que eu posso mexer, por exemplo, timeout. Aqui ele vem 500 de padrão, mas se você estiver tendo muitos alarmes de exceção de timeout, é bom você aumentar isso daqui. Período de atualização também você tem que ficar de olho, porque às vezes, dependendo do protocolo que você estiver utilizando, se for um Modbus serial, por exemplo, acontece muito conflito se você deixar um tempo de atualização muito baixo aqui, tá? O ideal é sempre de 3 a 5, enfim, depende da necessidade do seu processo. Aqui são as configurações do protocolo em si, como eu falei com vocês, eu estou usando um gateway virtual, então eu uso o host da minha própria máquina e a porta 502. E aqui a gente consegue fazer aquela pesquisa por nós, como eu mostrei para vocês aquela hora, e a gente consegue também fazer a leitura de dados, no caso do Modbus, né? A gente consegue fazer a leitura de dados, por exemplo, eu tenho status de entrada. Se eu tiver algum status de entrada em true aqui, ele vai mostrar, tá? No momento eu não tenho nenhum, porque o meu sensor está desatuado, tá? Tá vendo que ele mostra até 100 pontos, ó. É bem interessante isso daqui. E aqui eu consigo fazer a leitura também, se eu quiser fazer a leitura do status do coil, que é uma saída digital. Se eu quiser fazer a leitura, por exemplo, aqui do meu registrador holding, que eu escolhi ele como um float de 4 bytes, e ele está no endereço 11, se eu não me engano, ele vai me mostrar aqui também, tá vendo? Isso é para testar a comunicação. E aí, aqui embaixo são os data points, ó. Se eu quiser adicionar um data point, eu venho aqui, dou para ele um nome, um teste, por exemplo, escolho qual tipo de registro, e aí isso daqui está ligado com o equipamento que você está utilizando e com o protocolo, tá? Geralmente, o Modbus, eles estão contemplados aí os pontos dentro dos registradores holding, e aqui a gente escolhe o tipo de dados do Modbus, tá? Aí depende se vai ser binário, se vai ser um float de 4 bytes, de 8 bytes. E aqui o offset é o endereço do ponto que você está utilizando lá, no caso no PLC. Lá eu usei um registrador do tipo D, coloquei ele no D10. Então aqui no SCADA-BR ele é sempre um depois, né? Então ele ficaria no meu 11 no offset, que é baseado em 0, o meu seria o 11. E eu tenho a opção de, se for uma saída, se eu quiser escrever nessa variável, eu deixo isso aqui marcado como configurável ou não. Esse multiplicador serve para poder fazer linearização de escala. Eu tanto posso fazer lá no PLC, ou no caso de embarcados, né, no microcontrolador, ou eu posso fazer por aqui, que aí o valor que ele tiver aqui, ele vai multiplicar por uma constante que eu coloco aqui, ó, nesse multiplicador, e aí eu consigo. Eu só não sei se ele funciona. Ah, depende do. Binário não vai dar, né? Deixa eu ver. Tá vendo? Se eu colocar um tipo de dados Modbus, por exemplo, analógico, ele deixa. E aqui eu uso um multiplicador e ele vai mostrar para mim na tela aqui, conforme eu configurar, o valor que ele está lendo lá do PLC multiplicado por essa constante aqui. E tem como até adicionar alguma coisa também. Dá para fazer o cálculo aqui ao invés de fazer dentro do PLC. E depois que a gente fez, então, essas configurações aqui dentro, é só eu salvar. E depois eu venho aqui, ó, e coloco o status para on. É muito simples, tá? Vou deletar ele, porque eu não vou utilizar. Depois feito isso, a gente salva o data source. E aí a gente consegue ver, né, todos eles aqui na hotlist. Geralmente não, a princípio eles vêm todo aqui do lado esquerdo, né, points. E aí se você quiser visualizá-los aqui, é só você clicar, que a gente já consegue monitorar eles por aqui. Aqui dentro tem algumas, se você clicar aqui, como eu falei na apresentação, tá vendo? Tem um detalhe dele, então a gente clica aqui, a gente consegue entrar dentro das configurações dele, tanto configurações
básicas de edição, como de data source, tá vendo? Ele mostra um gráfico aqui. E aí, se você quiser colocar um ícone ou criar uma tela gráfica, né? Ou colocar um ícone na tela gráfica, você vem aqui, ó. Aqui você consegue inserir uma imagem de fundo, se você quiser, que foi o que eu fiz aqui. E você consegue também colocar os pontos. Por exemplo, um ponto, um GIF binário, um GIF dinâmico, um GIF analógico. Vou colocar um GIF binário aqui só para vocês verem. Que foi esse que eu coloquei do sensor aqui. Ele vem aqui para o meio da tela. Aqui a gente relaciona qual data point que a gente quer que ele represente, né? Como ele é uma entrada, ele não deixa eu colocar o configurável aqui. A gente salva e aqui dentro a gente consegue escolher que tipo de imagem que nós queremos que ele mostre na tela, né, relacionada a esse sensor. Poderia colocar, sei lá, uma lâmpada, vamos ver. Que lâmpada interessante, né? Aqui uma imagem 0, como que ele vai ficar, e se ele tiver em on, eu escolho aqui, tá vendo? E eu salvo, e aí ele tá aqui. Depois é só eu salvar. Vamos ver outra possibilidade de representação. Ele tem bomba, deixa eu ver uma bomba. Poderia ser eu retornando de uma bomba, tá vendo? Ele tem algumas opções interessantes. O sensor on-off, ele tem essa opção também. Set point não é legal aqui. Vamos ver o motor vertical. Então ele tem várias opções, tá vendo? A imagem 0 você pode escolher azul, verde ou vermelho. Da mesma forma a imagem quando estiver em 1. Não faz muito sentido porque aqui é binário, mas tem tanque também, tá vendo? Tem algumas coisas interessantes aqui. Deixa eu ver o que é esse fan aqui. É um ventilador. Vamos colocar o ventilador em 0 aqui e em 1 aqui. A gente consegue posicionar ele onde a gente quiser, né? E depois é só a gente salvar. É só a gente salvar. Salvou. Na hora que atuar aqui, ele vai atuar o ventiladorzinho. Bem simples, só para vocês verem que é muito simples a gente colocar pontos aqui no SCADA-BR e criar interfaces gráficas, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a inserção de um ponto de saída aqui no SCADA para poder acionar a saída do PLC. Eu venho aqui, ó, lá no meu PLC eu já criei, na verdade, um comandinho para dar saída, dar um comando em uma saída, na verdade. Eu usei uma memória 5, tá? Ele é status do coil aqui dentro, porque ele vai mandar um comando para uma bobina. É só a gente colocar o nome, colocar o endereço offset, o tipo de registro que a gente quer e salvar. Aqui, a gente coloca ele em on. Nós podemos vir aqui na watchlist e verificar ele aqui, ó. Ele está em 0. Vamos colocar em 1 só para ver se vai funcionar. Acionou a saída do meu PLC. Dá para vocês ouvirem o barulhinho, ó. Junto com o barulho do desenho que minha filha está assistindo, mas tudo bem. Agora nós vamos na representação gráfica e vamos colocar esse aqui, acho que é o ventilador. Isso, é o ventilador. E agora vamos criar um botão de escrita, um botão simples de escrita para ele fazer o acionamento desse ventilador. Então aqui a gente vai relacionar o data point ventilador que nós criamos agora, vamos deixar ele configurável para a gente conseguir manusear ele. E aqui o texto, quando ele estiver ligado, eu vou colocar aqui desligar, quer dizer, eu quero desligar o ventilador. E quando ele estiver desligado, eu vou querer ligar, obviamente. Não vou mexer na altura e no comprimento, que já vai ficar certinho. E vamos salvar. Agora, vamos dar o comando. Opa, ligou. Se eu quiser desligar, desliguei. Simples assim.
Opa. Isso aí, Daiane, muito bom, viu? Parabéns, apresentação excelente. Obrigada. Obrigada. Muito legal mesmo, muito bacana. Olha, o pessoal está interagindo bastante aqui, viu? Acho que tem um tempinho agora de perguntas e respostas. Vamos agradecer. Nem vai precisar, né? Já, o Wagner tá respondendo tudo já. Agradecer já o Wagner aí por esse suporte, né? Eu vi o Wagner até ele mandou aqui o fórum. Ele é bem ativo ali na comunidade do Escada BR. Não sei se ele já trabalha, se ele como que é, mas pelo que ele está mostrando aqui, ele tá bem ativo ali. Eu acho que o Wagner até desenvolveu o Escada BR, não sei não. Isso aí. Muito bacana. Então, ficou bem legal assim, a apresentação sua sobre, né, todos os detalhes ali do Escada BR. Eu já estou aqui, né, na expectativa também de testar, né? E o pessoal, vamos ver algumas perguntas aqui relacionadas. Acho que o Wagner já respondeu a maioria, mas acho que dá para a gente dar uma repassada aqui em algumas. Bom. Nem só para reforçar. Mas só para reforçar aqui a pergunta do William, que foi lá uma das primeiras, em relação a ser gratuito, né? O Escada BR, ele é gratuito. É isso, né? Gratuito. Gratuito é open source. Open source. Você pode modificar o código-fonte lá, se você for um cara que manja de Java, né? Maravilha. E até teve um comentário, acho que eu não peguei, mas teve um comentário que eu vi, não lembro de quem que foi, relacionado ao suporte, né? Ele falou que quando ele estava usando, o suporte do Escada BR não estava muito bacana. Até a gente pode deixar também o incentivo, né, para quem está na academia, principalmente, a envolver, né, a pesquisa ali, porque é uma ferramenta que dá para usar até dentro da academia, né, como ferramenta de pesquisa, ou até mesmo na aplicação ali nos laboratórios. Então, vale a pena, assim, as instituições, os professores, principalmente, pesquisadores, darem uma olhada, quem sabe até dar uma força na contribuir com a comunidade. Verdade. A questão do suporte não sei quando foi, né, mas por ser livre, né, por ser gratuito, fica um pouco difícil. Eu acho que o Fábio Durão, ele dá os cursos, né, ele ministra os cursos do Escada BR na intenção de realmente formar profissionais que conhecem e possam contribuir, né, para a comunidade. Então, a gente tem que ter esse sentimento de comunidade mesmo, para se autoajudar, né. Eu não sei como que tá a política lá do Escada BR, né, mas como ele tem uma aplicação também industrial, acho que talvez possa, né, eu não sei, não conheço, mas possa ter uma forma também das empresas que estão usando, né, por ser uma ferramenta gratuita, elas não vão pagar por uma ferramenta, mas ter uma forma delas, sei lá, apoiarem um projeto financeiramente de alguma forma. E aí isso até olhando ali pelo fórum está bem estruturado, talvez hoje já está com um gás maior ali para manter essa comunidade, porque é difícil mesmo, manter um projeto open source sem ter ali uma estrutura é complicado. Eu estou passando por isso e sei como que é isso. Então a comunidade tem que se apoiar, né? Quem está usando, apoiar e os líderes aí buscar formas de ter um financiamento. Exatamente. Eu não sei também mensurar como que tá isso aí. Talvez o Wagner saiba dizer, mas precisa dessa cooperação, né? Senão não caminha. O Wagner deixou aqui o fórum, então forum.escadabr.com.br, o link. Então, pessoal, quem está interessado, participem lá, né? Aproveitem ali o espaço para tirar dúvidas e para compartilhar também suas experiências. Se eu não me engano, acho que tem um grupo do Telegram também, um grupo aberto do Escada BR. Legal. Outra opção. O legal do fórum é que fica bem estruturado ali a conversa, né? E depois até como pesquisa, né? O Telegram às vezes. Para fazer pesquisa melhor o fórum. Teve umas perguntas aqui, até já houve resposta, né? Relacionado ao suporte a MQTT. Deixa eu pegar aqui a lista de perguntas que eu marquei. Acho que o Manuel Leonardo perguntou, o Ivan também perguntou relacionado ao MQTT. E aí eu vi o pessoal falando aqui também que não tem ainda suporte. Então pode ser uma das atividades aí da comunidade criar esse suporte, né, junto com os desenvolvedores. E também, mas acredito que tem alternativas ali, sei lá, usar o broker. Tem alternativas. Eu não tenho propriedade para falar não, mas eu sei que tem alternativa para fazer quase tudo no Escada BR.
E tem Legal. muito serviço, né? Tem muito serviço para quem quer desenvolver, quer cooperar, tem muito serviço. Bacana. Então, aí usando, por exemplo, uma Raspberry Pi, uma placa em um computador da vida aí, dá para instalar o broker MQTT e aí usar, né, o TCP, o Modbus TCP, alguma coisa para mandar as informações, pode ser alguma coisa. Isso, Mas é isso. eu li isso recentemente no fórum, tem exatamente essa estrutura que você falou, e tem possibilidade de fazer sim. Legal. Então, para quem quiser estudar sobre MQTT, lá no Embarcados a gente tem alguns artigos para instalar o MQTT na Raspberry, dá para instalar no PC também. Tem um detalhe aqui que o José fala relacionado a como está no navegador, ele é hackeável, né? Então, como tudo hoje, né? Daqui a pouco, até a gente é hackeável, né? Porque a gente está conectado sempre, né? Então, Verdade. como você mostrou aí, tem que ter as boas práticas, né, de segurança, né? Tem que se valer do que tem, né, para garantir a segurança, lembrando que nada é 100% seguro, né? A gente teve notícia aí de casos de que não é seguro o sistema. Não o SCADA-BR, né? Outros sistemas. Diversos, né? A gente vê sempre questões. Então, se você está implementando isso, você é um ponto a você se preocupar, é a parte de segurança. Aqui é uma pergunta mais técnica, acho que o Wagner também já respondeu, né? O Estevam comentou se dá para rodar em Docker, né? Então, o Wagner respondeu aí que dá para rodar. Se aguentar, né? Dá. Se aguentar. Então, até também relacionado também Teve uma pergunta do Gustavo, né, relacionada à distribuição Armibium, que é uma distribuição focada em SBC, se eu não me engano, para Orange Pi. Então, se a placa suportar, provavelmente, como ela é bem similar à Raspberry Pi, vai dar para instalar sim, com certeza. Mas vale um teste também e até vale criar um tutorial depois explicando como fazer, né? Se tiver alguma diferença, algum detalhe. Sim, eu tenho um colega que fez uma aplicação com a Raspberry Pi 3B Plus e não aguentou não, ele teve que mudar para 4. Para 4. Aí depende da aplicação, da quantidade de dados, do que está fazendo, né? Tem que testar. E aí na 4 funcionou perfeitamente. Certo, mas geralmente quando o pessoal usa uma aplicação industrial, eles instalam num computador, então, mais computador industrial, alguma coisa. No servidor industrial, né? Eu não vi a aplicação em indústria com o SCADA-BR, mas eu acredito que sim, precisa ser um PC industrial, um servidor industrial. Excelente. O pessoal perguntou bastante também aqui relacionado à customização ali das telas, né? Se dá para usar HTML, CSS, se dá para criar elementos customizáveis. Você mostrou ali alguns exemplos? É possível, sim, então? É possível, é totalmente personalizada a tela. Você precisa só, sei lá, se você for criar os GIFs, né, criar as imagens e inserir elas nas pastas, acho que na pasta Graphic. Lembrando que toda alteração que for fazer com o SCADA-BR, depois, né, obviamente, de instalado, a gente tem que parar o Tomcat, para o servidor de aplicação, para tudo que for fazer dentro dele. É melhor prevenir do que remediar. Faz a alteração e reinicia ele depois. Legal. Aí, aproveitando também, o Fábio, ele fez uma pergunta relacionada a bancos de dados que usa no SCADA-BR e também se dá para usar alguma versão comercial de banco de dados. Dá, igual eu falei, a gente usa MySQL ou MariaDB. Eu acho que, se eu não me engano, o Wagner pode falar, acho que todos os bancos de dados SQL, acho que tem jeito de usar. Só precisa fazer alguma alteração dentro do arquivinho env properties que eu citei na apresentação. Maravilha. Provavelmente, né, deve ter um padrão ali do banco de dados e até, aí aproveitando também, em relação, você falou bastante ali relacionado ao site, né? Então, se a gente quiser buscar alguma documentação, a gente vai no site do scadabr.com.br. Ou site, eu vou sempre no fórum. Eu vou sempre no fórum, porque lá no fórum, às vezes, dependendo do tópico que tem, você pode criar um tópico lá, a gente consegue, eles colocam links de outros documentos que estão em outros sites, né? Então, eu prefiro ir no fórum. Olha lá, o Wagner falou que a maioria dos bancos de dados podem ser usados com SCADA-BR. Ele tem suporte para o conector Java, alguma coisa desse conector, que você poderá configurar no SCADA-BR. Interessante.
Isso, tem que ter o conector Java lá, tem um suporte para ele. Maravilha. Ó, então ele falou assim, ó, pode usar PostgreSQL, MongoDB. Que legal. Nossa, muito bacana. Fala sério, ó, é fantástico, né? Fantástico. Eu fico meio assim também. O Benedito perguntou se você tem como disponibilizar o vídeo no YouTube. A gente vai deixar essa gravação disponível, Benedito. Mas eu acredito que a Daiane vai criar mais conteúdo, né? Eu tô precisando criar conteúdo lá no YouTube. Então acompanha ela no YouTube, nas redes sociais ali, né? No LinkedIn, no YouTube, no Instagram, que com certeza ela vai estar criando conteúdo. Ela até mostrou um vídeo ali que ela ganhou um monte de... eu ia falar agora. Rapaz, ganhei coisa demais aqui, demais. Eu vou ter troço para estudar o resto da vida. Os embarcados aí, vou começar nessa área. Isso aí. Então, até que o pessoal comentando aqui, tem bastante, né, dá pra gente fazer bastante aplicação usando placas, né, Arduino, SP8266, o SP32, e aí customizar a nossa interface. Então, eu também aqui estou na expectativa para explorar o SCADA-BR, né, para poder criar aplicações de interface usando essas placas, né. Mas, lógico, quem já está aí na área industrial, o PLC, né, já tem lá o Modbus, é bem, acho que tranquilo de fazer essa integração. É muito fácil fazer essa integração. Tendo o protocolo de comunicação suportado pelo SCADA-BR, não tem erro, não. Que legal. Teve uma pergunta aqui, Daiane, relacionada a qual que era o PLC que você estava usando aí. Acho que o pessoal perguntou. Esse aqui é o FX3U, ele é um PLC de baixo custo chinês. É FX3U da Lolet. FX3U 24MR. Legal. Dá para digitar aqui, não dá? Deixa eu digitar, que aí quem sim. Quem quiser depois procurar. Essas alternativas de PLC é interessante para... bacana demais. Né? Tem aplicações que o custo pode ser o principal aí para viabilizar o projeto, né? Esse aqui eu acho que ele está na casa de uns R$500, mas ele tem 6 entradas analógicas, 2 saídas digitais, sei lá quantas entradas digitais, um monte de saída analógica, ele é bem completão mesmo. Que legal. Ele é bem completão e funciona bacana, liso. Pelo que eu vi no vídeo ali, parece bem bacana mesmo, bem interessante. Sem falar que ele é uma gracinha, né? Ele é muito compacto, bonitinho demais. Olha, o pessoal falou aqui também do projeto OpenPLC, que é um PLC aberto, né? Open Hardware. Não sei se você tem conhecimento, se tem alguma aplicação. Não tem não. Vou pesquisar. Mas talvez seja algo interessante para os dois mundos aí né, open source se beneficiarem, né? Tanto o OpenPLC, não sei se o pessoal se conversa, mas para que possa um projeto apoiar o outro e assim a comunidade crescer mais. Legal, Daiane. Bacana. Daiane, foi excelente. Assim, tem bastante perguntas, mas acho que agora a gente pode continuar a conversa, né? Tanto o pessoal aí participando do fórum do SCADA-BR, né? E também entrando em contato contigo, né? A gente agradece muito aí, como eu disse, essa apresentação foi excelente, eu adorei assim o que eu vi aqui da sua apresentação. Aí a gente depois, mais para o 2021, podemos pensar numa segunda apresentação, já mostrando mais recursos. Então, excelente, parabéns aí pela apresentação, foi muito didática, com certeza vai inspirar muita gente aí a usar o SCADA-BR e apoiar o projeto. Legal, que bom. Bom retorno, obrigada. Vamos ver, né? Eu vou estudar bastante para ver se eu consigo trazer alguma coisa bacana. Eu gostaria de agradecer aqui também publicamente ao Wagner, que me auxiliou demais. O Wagner é um camarada muito bacana da comunidade do SCADA-BR. E agradecer novamente pela oportunidade, pelo convite. Que bom que eu aceitei o convite, fiquei feliz também. Deu tudo certo, graças a Deus. A gente agradece bastante. E aí fica também incentivo, né, para o pessoal. Quem tiver algum conteúdo, no 2021 a gente vai, né, trazer mais conteúdos. Então tem várias formas aí de você compartilhar o conhecimento, né? E a comunidade se ajudando para criar esse conteúdo, né? E aí quando a gente for, né, fazer os projetos, ter, né, um apoio aí de comunidade, principalmente nesses projetos open source, né? E isso também que sirva também para
para que a gente, nos nossos negócios, né, nos nossos trabalhos, também a gente consiga ter destaque e desenvolver aplicações cada vez melhores aqui no Brasil. Sim. Daiane, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal aí, para seguir você, uma mensagem final, fica à vontade. Gente, até vou deixar. Obrigado pelo espaço. Talvez eu vou tomar uns 3 minutinhos, mas é só para falar assim, não desistam, tá? Quando eu entrei no meu curso técnico, eu era a única menina. Eu era menina, tá? Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 31, então eu era menina. E quando eu entrei na engenharia elétrica, eu também era a única. Eu ainda era menina. E assim, eu sofria um preconceito muito grande e aquilo me limitava demais. Me limitava muito e, para ser bem honesta, até o final do ano passado, eu ainda me considerava bem limitada com relação aos trabalhos que eu gostaria de desenvolver. Eu até cheguei a pensar em desistir da minha formação, porque eu não me achava capaz de fazer alguma coisa, né, na área tecnológica. Então, assim, para falar para vocês não desistirem. Não desistirem. Todo mundo tem limitação, todo mundo tem dificuldade, mas todo mundo também tem capacidades. Então, o negócio é estudar. Tem um jargão, não, um termo que eles falam no marketing digital aí, que é o avatar ou a persona transformada. Eu posso falar que eu sou a minha persona transformada, porque eu não sabia nada do SCADA-BR, apesar de eu já ter trabalhado na indústria, né, não tem muita semelhança, e hoje eu posso dizer que eu consigo trabalhar, eu tenho recursos, porque eu sei pesquisar, tá tudo na internet, 90% do que a gente precisa, ou 99% do que a gente precisa tá na internet, e se não tiver na internet, tem quem saiba, tem quem detém a informação e conhecimento, só você ir atrás dessas pessoas, e muitas dessas pessoas cobram para poder compartilhar o conhecimento, e não está errado. Se você tiver condições de pagar, pague, e assim, não tem desculpa, né, a gente consegue fazer. Primeiro Deus, depois o conhecimento que ele deu pra gente, a gente consegue ir atrás e fazer. É esse o meu recado. Isso aí, Daiane. Muito obrigado mesmo. E, Obrigada, pessoal, aproveita a comunidade, aproveita aqui o espaço, né? A gente agradece aí todo mundo que participou. Tem muita gente aqui que vem ao longo do tempo já participando. Ano que vem a gente tem muito mais. E é isso. Não vamos desistir, vamos acreditar nos nossos projetos, se apoiarem na comunidade, né? A gente tem bastante pessoas aí contribuindo e dando suporte, né? Às vezes até a gente vê que tem pessoas aí que deixam ali de dar, sei lá, suporte para a família para estar ali participando, mas isso com certeza vai retornar em dobro para elas, né? E para todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram aqui e a gente se vê aí no ano que vem, no próximo webinars aqui. E acompanha a Daiane aí nas redes sociais, que ela tem bastante novidade aí sobre o SCADA-BR e outras aplicações. Sucesso, Daiane. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.